E aí pessoal, tudo bem? Beleza? Bom, então nessa aula a gente vai estudar um pouquinho sobre funções com gráficos com mais de um comportamento. Muito bem, basicamente é o seguinte, toda função ela tem um gráfico, né? E agora a gente vai ver algumas funções que possuem uns gráficos assim um pouquinho diferentes, né? Porque o que acontece? A gente estuda as funções constantes, as funções do primeiro grau, funções do segundo grau, etc. Né? E todas elas têm um comportamento padrão. Agora a gente vai ver aqui algumas funções que não têm um comportamento padrão. Mas você precisa saber como fazer cada um desses outros gráficos que eu falei antes. Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente tenha a seguinte função. Uma função A, e ela tem essa expressão aqui, ó, 2x menos 2. Vamos pegá-la como sendo uma função real. Então, a minha A, ela vai de RR, domínio real contra domínio real. Bom, para a gente montar o gráfico dessa função, né, o que a gente faz? A gente sabe que o coeficiente linear dela é menos 2, então ela passa aqui, né? Ela é crescente, então ela vai fazer isso aqui. Para saber se ela é muito íngreme ou não, a gente busca a raiz dela, né? Então a gente iguala ela a zero, logo 2x é 2, x é 1. Ó, então ela tem que passar aqui e aqui no 1. Então ela vai fazer isso daqui. Beleza, esse é o gráfico dessa função. Muito bem. Suponhamos agora que a gente vai desenhar o gráfico de uma outra função, uma função b. Peguemos aí, então uma b de x, né? Vamos pegar essa b como sendo 4. Uma função constante, 4. Tá? E ela é real também. Essa b está definida de R em R. Muito bem. Bom, o gráfico dessa função, como ela é uma função constante, então esse gráfico ele está constantemente na altura 4. Né? Para todo x real. Então aqui o meu x, o meu y, o meu x e o meu y. Né? É sempre importante a gente colocar o nome dos eixos, apesar de já meio que ser padronizado, tá? Mas é importante a gente colocar. Muito bem, a questão agora é a seguinte. A gente sabe fazer esse gráfico, a gente sabe fazer isso. Nós podemos, então, construir funções, digamos assim, em que a gente divida o seu domínio em 2, 3, 4, 5 intervalos, e para cada um desses intervalos a gente coloca um pedaço de uma função nele. Né? Por exemplo, vamos supor que ao invés de eu pegar essa função A, de R em R, eu tomasse ela da seguinte maneira. Tomasse ela assim. Eu não vou pegar todos os reais mais. Vamos definir essa função. Sim, ela vai ainda obter qualquer valor real. Mas vamos pegar para de menos infinito a 2. Ó. Ou seja, do conjunto dos reais todo, né? Então tem todo o conjunto dos reais aqui na reta real. Eu vou pegar apenas do 2 para trás. Antes eu tinha toda a reta preenchida. Isso significa o quê? No momento que ela chegar no 2, ela tem que parar. Eu não posso ter mais função aqui. Porque à direita do 2, ó, não me é permitido usar nenhum valor. Né? Se eu tivesse colocado, por exemplo, a partir do 3, sem nenhum valor para a gente poder usar, beleza. Aí essa função eu tomaria ela até o 3. Né? Aí a gente andaria mais um pouquinho, né? Aqui é o 2, aqui é o 3. Ó. Né? Aí aqui eu alteraria, ou seja, eu posso trabalhar com qualquer tipo de domínio para essa função. Eu posso restringir o meu domínio até um certo pedaço. Né? A gente pode fazer isso. Aí vamos supor o seguinte.
Então, essa função ela vai até o 3, ó, x até o 3. Agora, vamos supor que eu tome essa constante do 3 para frente. Ó. Beleza? Então, aqui é o 3, por exemplo. E ela vai continuar daqui para frente. Né? Ou seja, ela não vai ser mais uma função de R em R. Ela vai ser uma função do 3 para frente. Ó. Lembrando que o infinito é sempre aberto, né? Aí é o seguinte, a gente estudou intervalos, né? No primeiro ano, no começo do primeiro ano. E a ideia é o quê? Nos intervalos, se você pega um intervalo do tipo de 0 a 3, quando você não tem um igual, significa que esses valores não entram, não fazem parte do seu intervalo. Eles são limitantes, mas eles não adentram. A partir do momento que você põe o igual, ele adentra. Em termos de intervalo real, seria exatamente isso daqui, né? Ó, esse intervalo aqui. O 0 é fechado, ou melhor, o 0 é aberto, né? Porque aqui eu não pus igual. E o 3 ele é fechado, porque aqui tem o igual, você inclui o número. Isso funciona também para gráficos, né? Ó. Então, o que acontece? Se eu quiser incluir o 3 nessa função, eu fecho. Se eu não quiser que o x igual a 3 seja utilizado, aí eu deixo ele aberto. Vou deixar ele aberto. Aí, se ele estiver aberto, aqui eu tenho que representar para uma bola aberta. Por quê? Porque esse ponto 4, 3, 4, ele não faz parte dessa função, né? Bom, aí agora imaginemos o seguinte. Então, aqui vamos fechar, né? Imaginemos a seguinte situação, então. Eu peguei uma função A que vai de menos infinito a 3. E eu peguei uma função B a partir do 3 para frente. Então, se eu juntar essas duas, eu posso criar uma função de domínio real com dois comportamentos diferentes. Aí, como que a gente faz para representar essa função que tem esses dois comportamentos? Então, é como se eu literalmente pegasse parte do gráfico da minha função A, parte do gráfico da minha função B, e juntasse os dois num gráfico só, para formar uma outra função. Vou colocar aqui, ó. Então, vamos chamar essa função de f. E essa função f ela vai ter dois comportamentos. Esse comportamento e esse comportamento aqui. Na frente, a gente tem que explicar até onde esse cara vai. Ó, eu quero que esse cara vá até o 3. Então, é x menor ou igual a 3. Eu posso pegar qualquer valor de x até chegar no 3. E esse cara é a partir do 3, porém o 3 não entra. Então, aqui é o x maior do que 3. Para indicar que essa função ela possui esses dois comportamentos e que eles estão interligados, a gente põe umas chaves. Ó. Então, essa é a minha função f. Ela tem dois comportamentos. Ela é uma reta decrescente, uma reta crescente até chegar no 3, e ela é uma reta constante a partir do 3. Né? Um pouquinho para frente do 3 e em diante. E como que a gente monta esse gráfico? Dessa maneira, nós vamos pegar esse cara e juntar com esse. Né? Então, olha lá, ó. Essa função é o quê? O primeiro comportamento dela. Ela é uma reta crescente, olha lá, normalmente, tá vendo? Só que na hora que chegar no 3, ela para. Por quê? Na hora que chega no 3, aí ela se transforma numa reta constante, na altura 4. E veja bem, ó, se eu jogar o 3 aqui, 2 vezes 3, 6, 6 menos 2, 4. Então, realmente, aqui tem o ponto 3, 4. Nessa daqui tem o ponto 3, 4. Olha lá. Porém, na outra não tem o ponto 3, 4. Na outra, o meu ponto 3, 4 é aberto. Só que na hora que eu pegar esse cara e trouxer para cá, vai ficar uma bola aberta junto com a fechada. Aí a bola fechada fecha aquela que é aberta. Né? Olha lá, então vai acontecer isso. Não é para crescer. Então é como se essa função não existisse, mas essa função ela não existe mais, tá vendo? Passou a existir apenas essa função f. E aí, como qualquer função, o que a gente faz? Ó? A gente tem que colocar raiz, coeficiente linear e outras coisas mais. Essa reta aqui, ela cortaria na altura 4. Cortaria, futuro do pretérito. Por quê? Porque ela não vai cortar mais. Ela vai nascer a partir do x igual a partir do 3. x3, ó, tá
Ela está do lado de lá. Então não tem como mais ela cortar no 4. O nosso coeficiente linear agora ele vai ser delimitado, vai ser determinado de acordo com esta reta aqui, que é desse comportamento de cá. Olha lá, menos 2. Menos 2. Aí a gente observa o seguinte, que essa parte aqui ó, cruza o eixo x. Então é aqui que está a nossa raiz. Então eu vou igualar a parte de cima a zero para encontrar a nossa raiz. A parte de baixo não encontrou raiz, né? Então note o seguinte, que nesse tipo de função, você vai ter o quê? Você pode ter uma, nenhuma, duas, três, quatro raízes, né? Porque você pode ter uma reta crescente, depois outra decrescente, depois outra crescente de novo. Ou você pode ter uma constante aqui que depois sobe e aí você não cruza o eixo x. Então tudo é possível agora, né? E é bom a gente, com esse tipo de gráfico, fazer um leve estudo a respeito da imagem, do domínio. O domínio da função são os x que a gente utiliza, né? Então, você tem que juntar os dois intervalos. A junção desses dois intervalos será o domínio dessa função aqui. Mas, se eu juntar todo mundo antes do 3, 3 e depois do 3, tem todo mundo. Então, o domínio dessa função f aqui, ó, ele é real. Então, ele vai de R em R. Né? Aí é o seguinte, esse R em R, há controvérsias, né? Porque é o seguinte, a imagem dessa função, vou colocar aqui, essa função f, é o quê? Ela vem crescendo lá do menos infinito, na hora que ela chegou no 4, ela estabilizou, e fica eternamente. Então não há gráfico acima do 4. Então a minha imagem é de menos infinito a 4, fechado, né? Porque aqui tem uma reta, toda reta contém infinitos pontos fechados. Então a minha imagem é isso, de menos infinito a 4. Não está errado você falar que essa função sua é de R em R. Aí ela não será sobrejetora, né? Mas eu posso falar que a minha função está definida de R nisso daqui, não tem problema nenhum. Aí ela passaria a ser sobrejetora, por exemplo. Vai de menos infinito a 4. As duas situações são admissíveis. O que não pode é você desconsiderar certas coisas de cá, né? Então a minha função é real, a imagem, o domínio é real, né? O domínio da f é real. Note que essa função ela não tem um valor mínimo, porque ela começa aonde? Não sei, né? Ela vem lá do menos infinito, mas ela tem um valor máximo, porque na hora que ela atinge o 4, esse é o maior valor que ela consegue atingir. Vou colocar aqui, ó, V máximo, valor máximo, é o 4. Ponto de máximo, ela tem? Tem. O problema é que ela tem infinitos pontos de máximo. Em funções assim, você pode fazer o seguinte, você pode subir, chegar num ápice e retornar. Esse cara é o ponto de máximo. Esse 3, 4, ele é um dos pontos de máximo. Então você tem infinitos pontos de máximo. E qual o jeitão desses caras? São do tipo x4, né? Onde o x ele é maior ou igual a 3. Do 3 para frente, qualquer ponto com ordenada 4 vai ser um ponto de máximo. Mas esse a gente não costuma trabalhar, não. Tá? Mas eu coloquei ali apenas por uma questão de curiosidade. Essa função ela tem um vértice. Por quê? O vértice é justamente aquele lugar onde você percebe que a função ela mudou o seu comportamento, o gráfico dela, no caso. Então esse ponto aqui é um vértice. E é o vértice de coordenadas 3, 4. Coordenadas 3, 4. Essa função tem raiz, a raiz é 1. E ela tem um coeficiente linear que é menos 2. Vou colocar CL como coeficiente linear. Tá vendo? Aí todas as informações dessa função estão em vermelho. Né? Então é assim que a gente trabalha com a montagem desses gráficos de funções que tem mais de um comportamento. Certo? Se liga aí que eu vou fazer mais alguns. Vejamos então como que a gente trabalha com o gráfico dessa daqui. A gente já percebe de cara que ela vai ter dois comportamentos, óbvio, porque tem duas expressões, né? E esse comportamento aqui é de uma função crescente, retilínea crescente. E essa é uma função retilínea decrescente, né? Ambas de primeiro grau. Aí vem a questão. Bom, primeiro ele vai crescer, depois ele vai decrescer. Será que elas vão emendar? Será que uma realmente vai começar onde a outra acabou?
É bom a gente verificar isso antes de desenhar o gráfico. O que a gente faz então? A gente joga o valor que limita. Ó, o último valor que eu posso jogar para esse cara de cima é 1. Joga 1 aqui. 2 vezes 1 mais 4 dá 6. Se embaixo der 6, nesse mesmo local, é porque essa aqui acaba onde essa começa. Aí você não tem que preocupar com bola aberta ou fechada. Ela vai ser fechada. Então se eu jogar 1 aqui, ó, fica menos 1 mais 7, que dá 6. Então as retas vão emendar. Então vamos lá. Vamos ver como seria esse gráfico aqui, ó. X e Y. Vamos lá. Então, quando chegar no 1, esse gráfico aqui para. Então, vamos construir ele até chegar no 1. Vou jogar o 1, que a gente já viu que deu 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, então, o 1 foi no 6. Aí é o seguinte, ela é uma reta crescente, então ela vai fazer isso aqui, ou isso, ou isso. Eu não sei exatamente a inclinação dessa reta. Então, joga mais um valor, porque por 2 pontos passa uma reta. Só que você tem que jogar valores permitidos aqui, ó. Eu não posso jogar 2, porque aqui em cima só pode ser valores até 1. Então joga 0, menos 1, menos 2. Pode jogar 0,9, mas é bobeira. Melhor jogar valores inteiros que é mais fácil fazer conta. Vou jogar 0. 2 vezes 0 mais 4 dá 4. Então se a gente jogar 0, ela vai passar no 4. Então eu já sei exatamente o que essa reta faz. Ela vem crescendo até chegar aqui, né? A outra vai decrescer. Como a gente sabe que se jogar 1 já dá 6, então ela vai começar aqui. Vamos jogar mais um? Então eu vou jogar o 2, nessa eu posso jogar 2, que vai dar 5. Então 2 dá 5 aqui, ó, né? Então ela vai fazer isso. Olha lá. Então esse é o jeitão da sua reta. Desculpa, esse é o jeitão do seu gráfico. Bom, agora todo gráfico tem que ter coeficiente linear, raízes e outras coisas mais aí que são importantes. Esse gráfico passou 2 vezes pelo eixo x. Então essa função tem 2 raízes. Uma nessa que sobe e outra nessa que desce. Então eu vou igualar ambas a 0 para descobrir o valor de cada uma dessas raízes. Ó, a primeira raiz é menos 2, que é essa daqui. E a segunda raiz vai dar 7, né? Ó, então menos x dá menos 7. Então x tem que ser 7. 7. E a gente já tem esse vértice aqui, ó. Ó, que é o 1, 6. Esse aqui é o ponto 1, 6. Né? Temos o coeficiente linear, meio que sem querer, né? Eu já tinha achado. Ó. Como é essa reta que passa pelo eixo y, o coeficiente linear vem dessa primeira. E esse cara é o nosso coeficiente linear, né? Então já está aqui, 4. Pronto, o gráfico está pronto. Note que nesse gráfico temos um ponto de máximo, que é 1, 6. Temos o valor máximo, que é 6. O domínio é real, né? Porque você junta todo mundo até o 1, depois todo mundo depois do 1. Domínio é real. A sua imagem, ela vem lá de baixo o gráfico, ó, até chegar no 6. Então a sua imagem, ela vai ser, imagem da G, né? Vai ser de menos infinito até chegar no 6. Fechado, porque essa bola aqui é fechada, tá vendo? O que mais? Ó, raízes temos 2, né? Menos 2 e 7. E o que mais? Acabou, né? Já falei todas as informações. Ponto de máximo. Não tem valor mínimo, porque você não sabe onde ela começa, então também não tem ponto de mínimo. Certo? Aí, é assim que a gente trabalha então com essas funções, tá? Se liga aí no canal que tem outros vídeos aí com bastante exercício envolvendo isso, tá certo? É isso aí.